Boa noite a todos. Estamos aqui diretamente de uma área verde de proteção ambiental e indígena do município de Aratuba. Estamos em grupo fazendo o trabalho que a gente sempre faz e hoje a nossa abertura do Evangelho é daqui, deste lugar de paz, deste oásis de tranquilidade, desse lugar abençoado por Deus. Pedimos a todos os nossos irmãos que nesse instante estejamos juntos para o Evangelho da noite de hoje, de segunda-feira. Mestre Jesus, nosso planeta passa por um momento de transição, fazendo-nos entender que sofrer com resignação pode ser uma expiação ou uma prova escolhida para o nosso progresso. Rogamos pelos irmãos que sofrem nos hospitais. Profissionais bondosos os acolham, proporcionando-lhes os cuidados necessários. E radiações de paz e luz cheguem aos desencarnados, a fim de serem assistidos pelos amigos espirituais. Protege e abençoa todas as crianças que sofrem qualquer tipo de violência. Os que estão desempregados consigam uma oportunidade de trabalho. Olhai também pelos coveiros, pelas pessoas que cuidam da limpeza, motoristas de aplicativos, ônibus e táxis. Te rogamos, de modo especial, pelos profissionais de saúde, cuja dedicação e cuidados com os enfermos os tornam vulneráveis ao contágio das mais diversas enfermidades. Também te rogamos pelos professores que se dedicam ao ensino, transmitindo conhecimentos, preparando seus alunos com amor e sabedoria. Nossa nação brasileira consiga o devido progresso, garantindo aos cidadãos segurança e igualdade de direitos. Sejam os idosos tratados com amor, respeito e dignidade. Os mais necessitados sejam devidamente assistidos e que não lhes falte o pão de cada dia. Que Jesus nos abençoe. Paz e luz. Uma noite de serenidade para todos. Boa noite, meus amigos e amigas desta casa iluminada, Centro Espírita Cearense. Vamos continuar o nosso roteiro de hoje com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos trazendo a introdução no seu item 2, que vai tratar da autoridade da doutrina espírita, o controle universal dos ensinos dos espíritos. Trouxemos para cá alguns destaques, haja visto que o texto é extenso, mas o importante é compreendermos por que a doutrina espírita tem essa autoridade, em que se baseia, quais são os aspectos que demonstram ter ela o controle universal dos ensinos dos espíritos. Então vamos analisar. A doutrina espírita não é de concepção puramente humana e sua revelação foi feita por uma coletividade de espíritos de escol, sob a coordenação de Jesus, a vários pontos do globo, de modo mais autêntico e mais rápido, como Deus assim o quis. Nenhum veículo de comunicação poderia ser tão rápido do que as comunicações que ocorriam em todos os lugares. Esse é o item 1. A doutrina espírita não foi criada pelos homens aqui na Terra, não tem concepção puramente humana, foi apenas organizada num corpo de orientações. Não poderia ser exclusividade de um só homem, senão pereceria. Exatamente por isso,
que ela é coordenada por uma coletividade de espíritos de escola. Se fosse só de um homem, eram suas ideias que estariam montando, construindo, elaborando esta doutrina ou esta ciência, e ela pereceria. Mesmo que os homens queimassem todos os seus livros, não poderiam queimar os espíritos que a transmitiram, porque ela não se encontra na terra. Surge de toda parte sob o comando dos Espíritos do Senhor, que são as vozes dos céus. Jesus havia prometido o Consolador, e este Consolador chega com uma equipe de espíritos de luz, espíritos bastante evoluídos para compreender a ciência da terra e a ciência dos céus. Então, mesmo que os homens, como fez o bispo de Barcelona, mesmo que os homens mandassem queimar todos os livros da doutrina espírita, eles não poderiam queimar os seus autores, que foram os Espíritos do Senhor, que a transmitiram, cuja verdade, cujos ensinamentos ficariam com os homens eternamente. O Espiritismo não tem nacionalidade. Ele independe de todos os cultos particulares. Não é imposto por nenhuma classe social, visto que cada um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era necessário que assim fosse, para que ele pudesse conclamar todos os homens à fraternidade. Pois se não se colocasse em terreno neutro, teria mantido as dissensões em lugar de apaziguá-las. Então ele não tem uma nacionalidade, não tem cultos particulares, não tem hierarquias, não tem rituais, não é imposto a nenhuma classe social. Essa é outra autoridade da doutrina espírita. Ela abrange e abarca todas as nacionalidades, classes sociais, inclusive etnias e comportamentos. Esta universalidade dos ensinos dos espíritos faz a força do espiritismo e é, ao mesmo tempo, a causa de sua rápida propagação, mesmo no século XIX, sem que as comunicações tivessem atingido o que nós já atingimos hoje. Se, portanto, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as resoluções morais, nem as transformações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Sabe-se que os espíritos, em consequência das suas diferenças de capacidade e de estágio evolutivo, não penetram certos mistérios. Os espíritos de ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, são os únicos libertos das ideias e das preocupações terrenas. Daí porque o espiritismo não poderia nascer de um homem aqui encarnado na Terra, mas de espíritos de ordem elevada que não estão sujeitos às vicissitudes da matéria e conhecem muito mais e numa visão horizontalizada e abrangente do que os homens na Terra, por mais sábios que eles sejam. O primeiro controle é sem contradito o da razão, ao qual é necessário submeter sem exceção tudo que vem dos espíritos. Toda teoria em contradição manifesta com bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que possuímos, por mais respeitável que seja o nome que a assine, deve ser rejeitada. Tudo submeter ao controle da razão, analisar e observar, como nos lembrava Paulo. Observai se os espíritos são de Deus. É necessário observar a mensagem, compreender a que ela se destina, qual o seu teor e se ela abrange a humanidade ou a algumas parcelas de comportamentos da humanidade. Então, esse controle é rigoroso, submete ao crivo da razão, analisa o texto na sua intimidade para que, de fato, possa ser publicado. Não é o nome, por mais respeitado que seja na Terra, que pode assinar
ou fazer valer uma verdade ou um ensinamento. A concordância do ensino dos espíritos é, portanto, o seu melhor controle, mas é ainda necessário que ela se verifique em certas condições. Esta é a base em que nos apoiamos para formular um princípio da doutrina, dizia Kardec quando elaborou a introdução. Não é por concordar ele com as nossas ideias que o damos como verdadeiro, mas porque ele recebeu a sanção da concordância. Todas as perguntas feitas em O Livro dos Espíritos, todas as publicações dos livros clássicos da doutrina espírita, do Pentateuco kardeciano, foram submetidas aos espíritos em várias partes do globo por grupo de médiuns que recebiam as respostas sem que soubessem quais as respostas que eram dadas em mais de 1000 centros espíritas espalhados por todo o globo. Então, somente a concordância das respostas, das ideias, era que dava o critério de verdade destes ensinamentos. Cerca de 1000 centros espíritas sérios, espalhados pelos mais diversos pontos do globo, colaboraram para essa concordância. É esta observação que nos tem guiado até hoje, dizia Kardec, e é igualmente ela que nos guiará através dos novos campos que o Espiritismo está convocado a explorar, uma absoluta e restrita prudência na sua publicação. Então, aqui fica a nossa síntese da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, no texto elaborado por Kardec, para nos mostrar a autoridade da doutrina espírita em comparação com as várias ideias e teorias que são criadas na Terra apenas pelos homens. Tenhamos uma boa noite. Com a gratidão no nosso coração, agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por esse momento de evangelho, de orientações espirituais e de ensinamentos do Cristo. Que guardemos os aprendizados e pratiquemos todos os dias o que lemos, o que estudamos, a fim de nos transformarmos e para que também transformemos o mundo de todos aqueles que passam pela nossa vida. Fluidifica, Senhor, a água que beberemos, que ela tenha as energias necessárias ao nosso refazimento do corpo e da alma, que ela nos encha de paz e tranquilidade, para que passemos por mais uma semana de maneira harmônica e saudável. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. Do livro Vida Feliz. Uma boa noite para todos nós.